Oi, hoje é a resenha do conto O Fisco, entre parênteses, Conto de Natal, escrito por Monteiro Lobato, do seu livro Negrinha, claro, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Prólogo. No princípio era o pântano, com valas de agrião e rãs coachantes. Hoje é o parque do Anhangabaú, todo ele relvado, com ruas de asfalto, pérgola grata a namoricos noturnos, a Eva do Brecheret, a estátua de um adolescente nu que corre e mais coisas. Autos voam pela via central e cruzam-se pedestres em todas as direções. Lindo parque, civilizadíssimo. Assim começa O Fisco, entre parênteses, Conto de Natal, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história. Bom, aí a gente já começa talvez a complicar um pouquinho na nossa definição aqui do que é este conto da vez. Porque na verdade, vamos combinar, talvez a história em si não importa, mas principalmente o contexto que este autor nacional oferece pra gente. Mas de qualquer forma, sim, temos a história de um fiscal, de um garoto, de um policial, de pai, de mãe. Tem muita gente aqui nessa história, mas para falar a verdade é melhor nem dizer mais outros detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto muito bom. Minha avaliação do texto. Com certeza a gente tem aqui talvez uma pequena diferença em alguns pontos que a gente sempre encontra nos textos aqui de Monteiro Lobato dentro dessa coletânea. E também da outra, se a gente levar em consideração urupês. A primeira, logo de cara, estamos num contexto de uma coisa urbana. Geralmente, ou quase totalmente, Monteiro Lobato escreve sobre o campo. Lá em Urupês, eu lembro que inclusive o primeiro conto que foi apresentado no livro não se passava no campo, e inclusive eu estranhei logo de cara, puxa, logo de abertura do livro, a gente não tem uma situação de campo. Eu sabia, claro, Urupês tinha toda a relação com o campo e coisa e tal, e na verdade é uma história de faroleiros, né, se eu não me engano. Pois é, o que vale é que sim, aqui de novo ele está com uma história que não está lá no meio rural, mas está na cidade, e especificamente bem no centro ali da cidade de São Paulo, lá daqueles tempos de 1918. Esse conto foi escrito em 1918 mesmo? Acho que é isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para confirmar para vocês. Isso, 2018 foi publicado no jornal, né? Não na Revista do Brasil. Enfim, o que vale, e daqui a pouco... Ah, sim, deixa eu já dizer logo porque é um conto de Natal, né? Que está entre parênteses, porque foi publicado no dia 25 de dezembro? Estou esquecendo tudo aqui. Não diz o dia, mas é dezembro de 1918. Ou seja, vamos considerar assim que é o conto de Natal. Embora tenha um detalhe que daqui a pouco eu conto mais pra frente aqui nessas minhas opiniões a respeito. Enfim, o que vale sim é que ele tem um contexto inicial diferente. Agora ele está contando algo da cidade. Mas no fundo, se a gente reparar o que ele acaba comentando pra gente do contexto social, a gente percebe muito fácil que na verdade ele não está fugindo dos modos antigos, porque sim, nos contos onde ele trata do campo, ele sempre diz pra gente, comenta na verdade o que ele vivia lá na sua época. Sempre lembrando, esse livro aqui tem 100 anos de lançamento, o texto aqui 102, mas o que importa é que sim, naquela época Monteiro Lobato era um grande ilustrador do que acontecia em termos sociais. Portanto, todo o texto dele é carregadíssimo de crítica ao contexto lá daquela época. Ele enxergava claramente o que estava acontecendo e ele não apenas colocava no texto a exposição do que ele via, ele malhava na verdade, ele fazia uma crítica pesada a respeito daquilo. Por isso que ele era considerado, claro, um grande escritor lá naquela época. Apesar, né, depois, agora na modernidade, ele ser considerado quase um carrasco, por motivos que, claro, aqueles conhecidos. Também a gente vai comentar um pouco mais para frente. Mas o que vale sim é que esse contexto inicial é todo baseado no que ele sempre fez. Uma análise do que é o Brasil. Doa a quem doer. Se soar estranho, soar mal, soar mais esquisito ainda, 100 anos depois, não é problema dele. O que ele viu está escrito no texto dele. Acho que ele sempre foi sincero, é uma primeira coisa que a gente pode constatar a respeito desse autor. Ele nunca maquiou uma certa fantasia ou exagerou na tinta para se valer de alguma ideia dele. A gente pode dizer, né, aquelas coisas de ideologia, né? Você
tem um objetivo a seguir, você meio que dá uma forçadinha no texto, né? Só para você fazer com que sua história fique atrelada àquele seu pensamento dominante, e você quer, claro, também fazer com que os outros que o leem pensem da mesma maneira. Ele não, ele sempre quer que você pense mesmo, independentemente. A proposta desse texto aqui com certeza é isso. Mas, enfim, qual é a história da vez? É um contexto, na verdade, como eu disse, mas tem uma historinha assim, um pequeno fiapo, que aliás se desmancha depois de um certo momento. Porque inicialmente, claro, a gente vê esse contexto que acontece, um tumulto ali bem no vale do Anhangabaú. Quem conhece, quem é de São Paulo aqui sabe muito bem como é que é a região. Com certeza, lá naquela época, em 1918, aquilo era uma novidade, uma coisa bem moderna. Vocês repararam, né, que nesse trecho final que eu li para vocês, termina exatamente, né, com um contexto de lindo parque, civilizadíssimo. E claro, né, a partir do final desse parágrafo a gente descobre que ali não tem nada de civilizado, muito pelo contrário, porque a balbúrdia que estava acontecendo era uma situação onde um fiscal, por isso o título do conto, o fisco, está pegando uma certa pessoa que não está pagando imposto. Pois é, aí se aproxima um policial lá naquele algazarra toda, um monte de gente juntou, né, na confusão que o fiscal provocou, e claro, a gente descobre que a pessoa que está cometendo uma infração fiscal, na verdade, é uma criança. Aí já começa a complicar um pouquinho. Claro que ninguém liga para isso, muito menos o fiscal, que quer cobrar do garoto exatamente se ele tem ou não tem a licença em mão para mostrar para ele, né? Se mostrar, tudo bem, pode ir embora. Agora, se não mostrar a licença, aí as coisas complicam. E sim, um detalhe mais que logo aparece por aqui é a figura do policial, muito importante. E aí também, claro, é o momento onde muita gente vai começar a ficar feliz da vida porque encontrou, sim, uma prova cabal que Monteiro Lobato é um racista. Porque ele faz uma descrição desse policial que realmente é um pouco estranha. Vamos ver como é que é. Vou ler literalmente. Eu sempre digo, nesses momentos que a gente tem a polêmica para com o autor, a gente tem que mostrar exatamente o que ele escreveu e aí pensar a respeito das palavras. Este glóbulo branco era preto, tinha beiço de sobejar e nariz invasor de meia cara, aberto em duas ventas acesas, relibrativas das cavernas de Trofônio. Aproximou-se e rompeu o magote com um napoleônico "espalha". Pois é, o personagem aqui, o policial, é um negro, descrito aqui em termos que, claro, hoje em dia pode soar um pouco, muito forçado, porque exagera nas características exatamente da pessoa que tem uma pele negra. Muita gente, como eu disse, vai lá ficar feliz da vida porque achou uma prova cabal que ele está discriminando a pessoa só por causa da sua cor de pele ou dos seus traços raciais. Sim, sim e não ao mesmo tempo, sempre vale dizer, pois na verdade uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, a gente tem que pensar a respeito dos assuntos, principalmente os assuntos preconceituosos, se eles são de fato ali uma evidência ou a gente está procurando uma coisinha que a gente possa dizer que sim, alguma coisa lá e tá dito. É isso mesmo e acabou. Não precisamos mais falar nada a respeito. Muito pelo contrário, o que essa frase aqui quer dizer? Ela está isolada completamente. Parece que é só uma marcação da fisionomia do policial. Mas depois, lá para frente, a gente encontra outros elementos que fazem com que este trecho aqui do texto se conectem com uma coisa muito mais importante, que quer dizer todo o conjunto aqui desse texto do autor. Mas não importa, o que vale é que sim, esse policial chegou e o que ele fez. Isso que é importante. Na verdade, um pequeno spoiler que eu posso dar é que ele concordou com o fiscal. Realmente, o menino ali estava infrator, ele não tem a licença. Portanto eu não vou dizer o que acontece. O que vale é que sim, está tudo nos conformes. Ou seja, a autoridade fiscal e a autoridade policial estavam sim concordando que um problema ali da sociedade estava sendo resolvido. E você reparar, no começo desse trecho que eu li agora, é dito que o policial é um glóbulo vermelho, que no caso era preto. Sim, o Monteiro Lobato faz uma certa comparação aqui do que está acontecendo, dessa balbúrdia ali no meio do parque do Anhangabaú, que está acontecendo na verdade um sistema de defesa. Quando entra um invasor dentro do nosso corpo, os glóbulos vermelhos meio que vão se amontoando, que no caso aqui são os transeuntes que estão passando lá pelo parque, ou vale do Anhangabaú. Depois, para aí fazer efetivamente
um domínio sobre aquele corpo que não é dali, vem os glóbulos brancos. Sim, ele está fazendo uma comparação muito interessante, que na verdade tanto o fiscal quanto o policial, eles estão agindo como defesas da sociedade. Nesse ponto, é uma comparação meio assim aberta, que depois a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Curiosamente, depois desse ponto, a história para. Literalmente, essa história, que podia ser tanto do fiscal, quanto do policial, quanto do garoto, ela literalmente dá lugar a uma exposição contextual de outro elemento que a gente até pensa, ué, a história mudou? É outra coisa que a gente começou a ler? Porque no capítulo seguinte, que até tem um título, Brás, é começado a falar a respeito justamente desse bairro aqui de São Paulo, o Brás, que para quem não conhece é um bairro muito populoso, e naquela época que é descrito aqui o texto, ele é muito distante ali do centro de São Paulo, que o Anhangabaú é o centro da cidade. Naqueles tempos, 100 anos atrás, se levava muito tempo para chegar ao Brás, até comparado que para chegar ao Ipiranga, lá no famoso Museu do Ipiranga hoje em dia, né, onde o Dom Pedro I deu o famoso grito da independência, era mais perto, por exemplo, mas o Brás é muito mais longe, tem umas divisas como rios e outras passagens, ou seja, é um lugar distante. Claro, a cidade foi se expandindo, aquela que a gente podia até considerar como uma cidade, o Brás, ou se é que era considerado de fato, né, acabou sendo tudo aglutinado pela expansão de São Paulo. Tudo virou bairro. Inclusive, aqui onde eu moro, né, eu moro numa cidade, mas é aquela metrópole, ou seja, a minha cidade, que ela está emendada à cidade de São Paulo. Na verdade, uma coisa só, uma megalópole. Enfim, o que importa? São Paulo sempre expandiu, e quando foi se ampliando, ela começou, claro, a pegar muitas coisas, como por exemplo os invasores de corpos, que é o caso aqui. Então por isso que Monteiro Lobato faz essa comparação com os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. E claro, quando ele começa a falar sobre o Brás, muita gente também pode torcer o nariz, também achando mais provas contra o autor, porque ele também é acusado de ser eugenista, de fazer uma limpeza da raça brasileira. Ele malha muito isso nos textos rural e também aqui no urbano. Sim, ele fala mal desse povo que invade. Na verdade, ele coloca que são italianos que vêm lá de fora do Brasil e chegam ali à região do Brás. Realmente é uma comunidade italiana que se formou bastante naquela região. De fato, sim, temos uma outra marcação forte do Monteiro Lobato a respeito desses estrangeiros, corpos invasores dentro do nosso sistema aqui, que é São Paulo. A comparação ainda com os glóbulos brancos e vermelhos continuam da mesma maneira. E sim, você pode considerar que ele está sendo contra os italianos. Já era contra o negro, agora é contra os italianos. Ou seja, ele não respeita ninguém, né? Não, contrário. Ele respeita, ele quer que tudo funcione. Porque aí a gente pode conectar com aquela coisa que eu falei a respeito do policial que é descrito como um negro, principalmente na sua fisionomia. O que ele acaba colocando pra gente nesse texto, nessa segunda parte do conto, o contexto social é que aquele pessoal que veio de fora, os italianos, começou a se multiplicar de uma maneira exagerada. Ele faz um apanhado bastante interessante dessa situação e, claro, é evidente que ele está demonstrando para nós que aquilo tudo, aquele povo todo, aqueles invasores de corpos, na verdade, eles viraram brasileiros, paulistanos, e sim, todos eles, o que eles são? Na verdade, eles são pobres, completamente maltrapilhos, sofrendo de muitas necessidades, mas eles não conseguem melhorar, a situação não é boa. E uma coisa curiosa, que no contexto que ele coloca pra gente lá daquela época, sim, eles estão como se fossem o quê? Escravos de uma sociedade. Do mesmo jeito que aí sim a gente entende por que aquele negro, que é um policial, foi descrito como um negro. Essa comparação. Aquele escravo inicial, que não é mais, né? O negro já deixou de ser escravo há muito tempo, algumas décadas. Agora, são os outros que vieram depois. Não vieram da África, vieram da Europa, mas eles também são uma espécie de escravo à mesma maneira. Não precisa de uma lei escravagista, não precisa nada disso. No fundo, o pobre é um escravo natural da sociedade. É isso que o Monteiro Lobato quer dizer. Ele não quer ofender os negros, ele não quer ofender os italianos. Ele quer dizer que a sociedade brasileira se transformou de novo. Ela está sempre em mutação. E o autor sempre deixou bem claro isso nos seus textos.
ele sempre quer mostrar o que é o Brasil de fato. E ele é muito crítico, ele é muito ácido. Se hoje em dia a gente não entende exatamente o que ele quis dizer nos seus termos e coloca preconceito em cima, problema nosso talvez, né? Não dele, com certeza. Mas o que importa sim é que o contexto principal aqui desse ponto é esse. Ele quer mostrar que essa região urbana tem os mesmos problemas da região rural, com as coisas de antigamente, da parte da escravidão, que agora há uma escravidão moderna, digamos assim, completamente civilizadíssima. No fundo, não é. Claro, esse conto aqui ainda tem a sua terceira parte, e aí eu não vou dizer nada a respeito disso, porque realmente tem muito spoiler ali. Mas dessa vez eu não vou fazer a sessão spoiler. Eu acho que é um texto que precisa realmente ser lido e você entender exatamente qual é a conexão de uma coisa com a outra. Porque sim, claro, depois de um tempo que você está lendo o texto, você saca, ah tá, já sei como conectar a primeira parte com a segunda parte, fica meio óbvio. Na verdade, sim, é isso. Se você pensou um pouquinho, você chegou ao finalmente do conto. E é isso que vai acontecer lá, não tenha dúvida disso. Só que, claro, o Monteiro Lobato vai deixar uma última navalhada aqui pra gente, exatamente no último parágrafo. Como sempre, ele nunca deixa de meio que terminar todos os seus textos de uma maneira que você precise ficar impactado. Ele sabe que, por toda a força que ele coloque no seu discurso social, talvez não fique impregnado na cabeça do leitor se ele não forçar um pouquinho a barra e colocar uma coisa que passa da nossa emoção intelectual ali, né? Tá curtindo o texto, tá entendendo e no fundo compreender o que ele está querendo mostrar pra gente, mas se a gente não tem essa coisinha que palpita o coração ao final, ele sabe muito bem que a pessoa vai esquecer depois de um tempo, principalmente, claro, que não for muito intelectualizado, né? O intelectual acaba guardando um pouco mais, durante mais tempo, mas uma pessoa, vamos colocar apenas comum, né? Não vamos querer ofender ninguém, mas que realmente vai ler, vai achar, tá, acho que entendi, mas se não tiver essa dose cavalar de tensão, ele acha que realmente não funciona. Então acho que o estilo do Monteiro Lobato é meio por aí também. Enfim, a última frase do texto é de cortar o coração. E sim, as conexões que você imaginou da primeira parte com a segunda, elas acontecem. E claro, também tem outra crítica muito referente ali ao que eu já havia comentado sobre novos escravos. E também, claro, e acho que para fechar principalmente aqui o que eu tenho para dizer para vocês, é que esse texto aqui tinha um outro título quando ele foi publicado pela primeira vez lá no Jornal do Brasil. Ele se chamava O Imposto Único e depois ele mudou para O Fisco, Conto de Natal, quando ele colocou aqui dentro dessa publicação negrinha. Eu acho que o título original, Imposto Único, é mais interessante, porque qual é o imposto único? Estamos falando a respeito, claro, de um fiscal que está cobrando exatamente se as pessoas, os trabalhadores, estão em dia, né, com os seus deveres no fisco. Sim, mas na verdade a gente tem que lembrar que o imposto único é, de novo, é ser pobre. Não há um imposto maior na condição humana de que você ser um miserável, não ter condição de você sair daquela linha que realmente fragiliza qualquer um. A gente não tem saída. E claro, a terceira parte desse texto, que eu realmente não quero dar nenhum spoiler, trata sobre isso. É a pessoa, qualquer ser humano, tentando sair dessa sua condição de seja um escravo não oficial. E sim, já que não é um escravo oficial, ele tem a mobilidade social para sair. Mas o que impede ele de fazer isso? Claro, novamente, é perceptível que é o governo, óbvio. Aliás, o próprio governo é o que mantinha, claro, a escravidão também. Da mesma maneira, são os governantes, são os líderes das nações. Sim, da mesma maneira eles prejudicam as pessoas, principalmente as pessoas pobres, são o primeiro alvo, com certeza. Pois sim, o imposto único é o ser pobre. Recomendo muito que vocês leiam esse texto aqui, porque tem tudo a ver com o estilo narrativo do Monteiro Lobato, as questões tradicionais dele, e você pode de novo refletir se ele é um racista, se ele é um eugenista, se ele é um grande crítico social, se ele é um bom autor, se ele faz textos excelentes,
se ele conduz a gente numa boa narrativa, se ele induz ao pensamento, quanta coisa você pode descobrir de Monteiro Lobato se você parar para pensar. Pensar. Olha que coisa curiosa que muito preconceituoso não faz, né? Faz fazer o quê, né? Vidinha fácil dele, né? Essa felicidade falsa. Talvez seja um outro imposto, né? Mas isso é uma questão para outro dia. O que vale é que sim, para o fiscal, entre parênteses, conto de Natal, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 4,5 asteriscos. Eu só não dei 5 asteriscos porque ele deu uma pequena enroladinha, né? E também era óbvio que ia acontecer ao final. Quando a gente junta as duas primeiras partes, a gente entende como ela se resolve na terceira e parte final. Mas, claro, tem aquela surpresinha a mais, tem duas surpresas a mais, digamos assim. Muito bom esse texto. Eu só dou 5 porque eu sou chato mesmo. E claro, de novo, né? Recomendo, né? Podem ler esse livro aqui do Monteiro Lobato, que é sensacional. Se você gosta de pensar, se você for um preconceituoso, vaza, vai fazer outra coisa. Vai caçar coquinho na praia, meu filho. Enfim, bom livro para você ler. Tá aqui na descrição do vídeo, link para você poder adquirir através da Amazon. Enfim, e amanhã a gente tem Monteiro Lobato, não, a gente tem Fernando Pessoa. Esse autor português ainda não me pegou, não me fez gol. Eu ainda tenho dúvidas do conteúdo aqui desses pequenos textos que estão presentes aqui nesse livro, porque naquelas, né, eles estão incompletos. Eu sei tudo isso, pode ser que ele queria muito mais do que está exposto aqui, mas realmente não está me pegando ainda. Teremos agora um texto também interessante? Deve ser. Então não percam amanhã a resenha do Fernando Pessoa. Mas enfim, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!